sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Jesus e Suas Amigas. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por você fazer parte desse movimento de mulheres posicionadas. Eu creio que quando mulheres são posicionadas, governo é estabelecido. E eu creio que é um tempo de Deus estabelecer governo sobre a sua vida, governo sobre a sua casa. E você não chegou aqui por um acaso, mas eu tenho certeza que hoje tem banquete do céu para você. Porque quando mulheres de Deus se reúnem, elas não se reúnem para jogar conversa fora. Elas se reúnem para falar do que Deus fez em suas vidas e para dizer o que a palavra gerou dentro delas. E hoje não vai ser diferente. Nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar aqui seu comentário e compartilha também com outras amigas, para que outras mulheres possam ser edificadas, porque, meu Deus, eu já vou te dizer que vem um testemunho lindo, poderoso, que vai edificar muito a sua vida nesse podcast. Então fica até o final, porque nossa conversa de bastidores já foi muito boa. E estamos aqui com a Jussi Queiroz, que sempre está conosco no Quarto de Guerra. E hoje ela vai estar compartilhando do que Jesus tem feito na sua vida. Seja muito bem-vinda, que o Senhor te use hoje e conte pra gente a sua história. Eu quero que ela comece contando do jeito que ela contou pra mim. O dia que eu mandei uma mensagem convidando ela pra estar no nosso devocional do Quarto de Guerra. Conta pra gente. Oi, meninas. Oi, querida. Uma honra estar com você, fazer parte, né, desse novo projeto. Me sinto extremamente honrada. Amém. E vou contar um pouquinho de como foi, né? Sim. Eu tava num momento muito conflitante com Deus, questionando muitas coisas em Deus e para Deus, daquilo que Ele queria de mim ou através de mim. E eu lembro que eu cheguei no culto e eu tava devastada. Assim, eu só chorava, meu coração doía, literalmente, porque eu não tava entendendo algumas coisas que Deus estava fazendo comigo. E eu me lembro que eu cheguei determinada a deixar algumas coisas que eu estava fazendo, porque eu entendia que aquilo não era para mim. E eu lembro que a gente começou um momento de louvor e tinha uma canção que era Eu Só Quero a Tua Presença. E eu lembro que naquele momento eu falei, Deus, eu não quero palco, eu não quero microfone, eu só quero a Tua presença. É só isso que eu quero fazer. Sim. Mas eu não tô conseguindo entender onde o Senhor quer me levar. E eu me lembro que eu sentei, quando eu sentei, peguei o celular, né? A gente tem mania de ter um momento de louvor, você senta, eu peguei o celular e tinha uma mensagem sua. E a mensagem dizia, há muito tempo estou orando por você e teu nome tem clamado no meu coração, né? Sim. E eu queria te convidar para estar no Quarto de Guerra. E é verdade, porque eu lembro que Deus trazia a Jussi. Vinha assim, sabe, no meu coração, a Jussi. E aí eu falei assim, eu nunca vi ela pregar. O Senhor, a Jussi. Aí eu falei, ai, tá bom, Deus, eu vou lá mandar mensagem pra ela. E foi assim, e pra mim foi como se o Espírito Santo estivesse falando assim, eis aí a tua resposta. Porque foi exatamente no momento que eu tinha acabado de fazer uma oração. Sim. Não tinha sido assim, 2 dias depois, de manhã. Não, você mandou a mensagem exatamente no momento que eu estava orando. Eu terminei a oração, sentei, você tinha acabado de mandar a mensagem. Deus. Então assim, era como Deus estivesse falando assim, ei, eu sou contigo, eu não te esqueci. Meu Deus. Então, assim, e a minha vida tem sido assim, feitas de cuidados e mimos de Deus, em todos os sentidos. Meu Deus. É o cuidado, eu sou literalmente, como eu falei, Sim. eu sou literalmente o cuidado de Deus. Se você olhar pra mim, você vai falar assim, ali tem o cuidado de Deus. E conta pra gente aí o início da história. Vamos lá, quem é a Jussi Queiroz, né? Que na verdade a pessoa fala, mas o nome dela é Jussi, é que meu nome é tão diferente que se eu te falar meu nome, você vai esquecer o assunto depois. Se quiser me chamar, não vai achar. Mas vou te contar meu nome. Meu nome é Jussilei, mas todos me conhecem como Jussi. Eu sou uma paulista, de uma cidade metropolitana de São Paulo, Osasco, que cresceu a vida inteira nessa cidade. Onde ali ela cresceu na igreja, com um pai presbítero, com uma mãe que liderava círculo de oração e o grupo Atalaias da Fé de Louvor. Glória a Deus. E eu participava, né, de todos os ministérios da igreja, desde pequenininha. Eu era a dona que queria ficar com o microfone, se eu tinha um microfone na época. Eu fazia questão, esse microfone é meu, porque meu pai me deixa. Então, eu sempre fui em volta desse ambiente saudável,
de uma família muito estruturada, de um pai que fazia culto doméstico conosco todos os dias, que me ensinou Lindo. todas as mensagens e passagens bíblicas, porque ele era professor da escola bíblica dominical e ele fazia na época do flanelógrafo, gente. Eu sou um pouco antiga, desculpa. E ele montava as aulas e ele dava aula para mim. Então, eu sou apaixonada pela Bíblia, eu sou apaixonada pelo Velho Testamento. Tanto que todas as vezes que eu prego, vocês podem verificar que meu texto base é Velho Testamento. Sou apaixonada pelas histórias da Bíblia. Isso eu herdei do meu pai. E eu segui essa minha caminhada na igreja. Até que no ano de 2000, eu perco meu pai. Meu pai, aos 54 anos, tem um infarto, morre. E nesse mesmo ano, eu tenho uma outra grande perda sentimental e que me devastou. Era como se tudo aquilo que eu tivesse vivido aos 20 anos, era como se eu falasse: Deus, não tô entendendo. Como é que o Senhor leva meu pai? Como é que o Senhor me deixa nessa situação? Então, todos os sentimentos que você puder imaginar, eu passei. Eu sentia dores físicas na alma. Meu coração doía literalmente. De tantas e tantas noites que eu chorei. Sem entender para onde ia tudo aquilo. Eu seguia na igreja, fazendo as coisas que eu fazia. Eu sempre fui muito envolvida. Nesse tempo eu já não estava mais na igreja da minha mãe. Eu já fazia parte da igreja do Evangelho Quadrangular. De um grande líder que eu sou muito grata por tudo que ele me ensinou. Eu sou parte do cuidado, do pastoreio desse grande homem de Deus também, junto com a sua esposa. E eu segui ali, mas eu era como se eu não pertencesse mais àquele lugar. Sim. É como se eu estivesse cumprindo um rito. A minha adoração, eu sentia que não chegava ao trono. E você fala de duas dores que você viveu. Não foi então só a perda do seu pai? Não. Eu tive um divórcio muito complicado. Muito difícil, muito doloroso. E isso me deixou marcas muito profundas. Então eu tive e eu lembro que a dor que eu senti nesse momento de separação foi praticamente a mesma dor que eu senti quando meu pai morreu. Porque dizem que o divórcio é uma morte, né? A dor era extremamente parecida. Eu sentia o mesmo peso. Porque ali não estava só encerrando um papel. Ali estava encerrando um ciclo. Sonhos, filhos que nunca viriam, viagens que nunca mais seriam feitas, projetos que não seriam mais construídos. Sim. Houve uma morte ali também. É uma ruptura muito grande. Então, num ano só, eu tive 2 lutos. Isso para uma garota, né? E você tinha 1 ano de casada. 1 ano de casada. Então, para mim, foi muito difícil. Eu tinha 20 anos. E não foi uma coisa... Porque quando a gente fala de divórcio, uma coisa é... tive incompatibilidade de gênio e a gente se separou. Não. Existem divórcios que são inevitáveis, porque Deus odeia o divórcio. Sim. Sabemos disso. Mas tem situações que você teve opção? Não. Eu não tinha opção. Exato. São situações que você não tem opção. São inevitáveis. A dor, o que foi causado foi tão grande que foi inevitável. Então, a gente precisa trazer clareza a isso. Quando a gente fala do divórcio, não é uma apologia ao divórcio. Não está dizendo você tem que se divorciar. Seu casamento aconteceu, qualquer coisinha tem que divorciar. Não, em nome de Jesus. Você tem que lutar pela sua família. Mas a gente também precisa ter esse olhar e entender que tem mulheres que elas não optaram pelo divórcio. Elas não escolheram isso. Elas lutaram pelo casamento até o fim. Elas deram tudo. Mas o divórcio foi algo inevitável. E é uma dor e é uma ruptura. Que ainda mais você, que um pai que te ensinava a Bíblia, um pai que fazia culto doméstico, você casou pra casar pra sempre. Tenho certeza. Tanto que eu só tive a ação de me separar depois que meu pai morreu. Meu pai morreu sem saber. Sim. De tudo que já estava acontecendo. Que foram traições que você viveu. Então, assim, eu segurei o máximo que eu pude. Sim. Quando meu pai faleceu, eu entendi que não tinha mais por que continuar vivendo naquela situação. Algo que já não existia mais, né? Eu acho que, na verdade, nunca existiu. Sim. Né? E como eu digo pra você, algumas coisas acontecem nas nossas vidas e eu tenho plena consciência disso.
hoje eu consigo falar assim muito tranquilamente, que não era da vontade de Deus. Nunca foi. Mas Deus me permitiu, talvez pela minha teimosia. Você teve algum sinal antes de que vários, não era? Vários. É sempre assim, né? Gente, e a gente não presta atenção nos sinais. Vários. Presta atenção nos sinais. Sabe por quê? Porque você acha que aquilo ali é bobeira. Bobeira. Não, tá tudo bem. Imagina. Que isso? É exagero seu. Eu tive todos os sinais de que não era de Deus. De que não era de Deus. Que não era pra ser daquela forma. Não era pra ser daquele jeito. Mas eu acho que eu tava tão pré-determinada de provar que não, que ia ser, que Deus me permitiu. E nem sempre a vontade permissiva de Deus vai te trazer um resultado bom. Então eu sei que se eu tivesse tido só um pouquinho mais de discernimento, de busca, de obediência, isso não teria acontecido. Você não teria vivido essa dor? Não, não teria. Mas sabe o que é mais fantástico nisso tudo? Que mesmo quando você faz algo, que Deus fala assim, eu fico imaginando Deus falando assim, Jússi, tu quer ir, né? Vai, vai, depois tu vai ver o que vai acontecer, mas vai. E eu fui. E o mais lindo disso tudo é que mesmo você fazendo algumas coisas que não estavam no centro da vontade de Deus, porque eu tenho certeza que o centro da vontade de Deus não era isso pra minha vida, Ele de alguma forma deu um jeito e redirecionou a rota da minha vida. Ele faz isso. Ele faz isso, sabe? Por isso que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu digo que até quando a gente erra, Deus continua acertando. Ele dá um jeito de fazer um negócio errado, dar certo, e aquilo virar algo para edificar outras pessoas. Tipo assim, isso. Amada, não faça. Tô te dizendo, não faça. E é como se você colocasse lá no Waze, vou para São Paulo, eu faço muito isso. E às vezes meu marido tem a teimosia de falar, vamos ver quanto... Vou gastar 4 horas. Aí ele olha um lá que não, 3 horas e 59. Não, vamos por esse por causa de 1 minuto. E às vezes esse seu redirecionamento por conta de pressa, de querer chegar mais rápido, faz você ir por caminhos que você não está acostumado. E você pode entrar em curvas perigosas, você pode andar num ambiente que Deus não gostaria que você fosse. E você entra e às vezes você se dá mal, porque aquele 1 minuto que você ia gastar, que você achou que você ia economizar, você perde 1 hora. Mas Deus é tão lindo que Ele redireciona, Ele vai lá recalculando a rota. Exato. Recalculando. E Ele vai te dizendo, olha, querida, você foi pro lado errado, mas deixa eu te direcionar aqui. E eu vejo isso. Deus teve compaixão e misericórdia. A misericórdia de Deus literalmente se renovou todos os dias da minha vida para que eu não perecesse e falasse assim, não, isso não é o seu fim. Isso não é o seu fim. Existe algo ainda para você. E tem algo... Eu ia até deixar para o final, mas a gente entrou agora nesse assunto. Tem uma palavra que tem queimado o meu coração já tem alguns dias. E eu fui muito ministrada por ela. Em João 11, no momento em que Maria manda o mensageiro dizer a Jesus. E ele fala, avisa ele que é Lázaro, a quem ele ama, tá doente. E o mensageiro vai, dá o recado para Jesus. Jesus pede pro mensageiro e fala assim, volta lá e fala que isso não é pra morte, não. Isso é pra glória do meu nome. E o mensageiro volta e quando ele diz a Marta e a Maria, ela fala, já era. Ele já morreu. Isso que você tá me dizendo não faz o menor sentido, porque ele já morreu. É como se, naquele momento... ela visse a situação e ela se apegou àquilo que ela viu. Sim. E não a palavra que foi lançada. Uau! Só que ela esqueceu e é como se Deus estivesse falando assim, a sua história não terminou no capítulo 11. Porque no capítulo 12, a gente vê Marta, Maria, Jesus e Lázaro à mesa ceando. Uau! Então assim, Deus tinha uma mesa me esperando no capítulo 12. A minha vida não terminaria naquele luto, não terminaria com a morte do meu pai, com o fracasso de um casamento errado. Mas Deus estava dizendo para mim, você pode ter achado que tudo acabou, mas eu tenho uma mesa preparada para você no capítulo 12. Glória a Deus! E é com você que eu vou cear. E eu me apeguei a isso. Se apegou à palavra. E talvez tenha alguma mulher achando que Sim. morreu. E você fala assim, não, mas já morreu.
E eu tenho algo pra te dizer. Tua história não acaba no João 11. Tem capítulo 12. Tem João 12 pra você. Amém. Deus tem algo pra gente ainda. A nossa história não acaba quando a gente vê com os nossos olhos físicos. Porque Deus tem algo grandioso nos céus. Meu Deus. E a gente precisa começar a enxergar com os olhos dos céus. E não é fácil. Sim. Porque eu não me enxerguei com os olhos do céu no momento que eu tava lá na me contorcendo de dor, chorando madrugadas e madrugadas, tentando entender de Deus o porquê que eu estava passando por aquilo. Eu não via graça nenhuma, eu não via beleza nenhuma em perder o meu pai, eu não havia beleza nenhuma de estar enterrando um casamento, eu não havia propósito nenhum, porque não tinha. Qual é o propósito com a morte? Morreu. Onde? Morreu. Mas a minha história não... 2 lutos no mesmo ano. Eu digo que quando Deus resolve colocar um crente numa prova... Gente, ele bota de verdade. Ele não poupa. Não, já que é pra provar... Ele não economiza. Não. Ele fala assim, esse é o ano que eu vou te moer. Então vamos fazer direito? Aguenta. Vamos fazer direitinho? Vamos fazer tudo. Tudo que tem que ser. Mas é porque ele tem uma obra nova pra construir. Aí ele precisa tratar alguns lugares. Aí conta que eu tô ansiosa. Beleza, minha vida que segue. Mas aí você passou por vários processos, né? Sim, porque aí eu tive todo esse processo de reconstrução de imagem, de como as pessoas me viam. Você disse que você se fechou, você tava falando aqui nos bastidores. Eu entendi que casamento não era mais pra mim. Internamente. Morreu, acabou. Morreu. Não deu, não casa mais. Não caso mais. Você não precisava em casar mais? Não, mas eu sempre tive um sonho de ser mãe. Eu sempre quis ser mãe. Que forte isso, Ju. Sempre quis ser mãe. E aquilo era um conflito, porque eu falava, como é que eu vou ser mãe solteira? Mas por que pra você acabou o casamento? Pela questão da religião? Não. Por causa que você realmente estava ferida eu achei e acabou. Que assim, as pessoas mais próximas a mim, que acompanharam todo esse meu processo, viram quanto foi difícil. Porque não era só uma questão de assinar um papel. Tinha uma questão eclesiástica, porque era uma pessoa que eu era envolvida na igreja. E eu sentia que quando eu ia pra igreja e eu não conseguia adorar. Porque se eu chorasse, as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, coitada, tá chorando. Sabe, assim, eu não conseguia ser eu. Porque não sei se você teve esses olhares, mas eu tive. Então eu chegava, era assim, olha lá, nossa... Ou se eu tava muito feliz, nossa, mas tá muito feliz. Até hoje eu recebo, eu já recebi mensagem assim, que fala assim, Jennifer, eu lembro naquele tempo, eu via você chorando no cantinho. Entendeu? É isso. Então assim, se eu tava muito feliz, nossa, mas tá muito feliz. Como superou tão rápido? Se eu chorava, nossa, tá triste. Assim, você via nitidamente. Sabe quando você chorava e você levantava e você, de repente, em vez da pessoa tava olhando, nossa, coitada, nossa, como que você deve estar? Então, assim, pra mim foi muito difícil. E eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa. Até isso Deus me tratou, tipo, né? Agora você vai viver direitinho. Vamos passar pelo processo. E o meu processo foi muito longo. Foram uns 18 anos aí de processo, né? Isso aconteceu em 2000, exatamente no ano de 2000, final de 2000. E eu segui a minha vida. Em 2007, eu recebo uma proposta para fazer um trabalho de consultoria administrativa numa grande igreja aqui no Rio de Janeiro. E era um trabalho por 3 meses, não era nada certo. E naquele momento eu falei, Deus, é a oportunidade que eu tenho de sair desse lugar. Porque assim, eu vou pra um lugar que ninguém me conhece, ninguém sabe da minha história, não vou precisar ficar contando minha história pra todo mundo. Sim. É um novo recomeço. Eu vou pra lá. Porém, só eram 3 meses. Eu falei, então, eu não fui com muita expectativa. Eu fui no sentido, cara, vou ver o que Deus tem pra mim. E fui indo. Esses 3 meses pulou pra 6. E cada vez que eu ia pra casa, eu voltava de 15 em 15 pra trocar de mala. Porque nesse período eu ficava numa suíte dessa igreja. Eles tinham um quarto com banheiro. Você ficava na suíte. E como eu tava prestando um serviço... pra mim era mais cômodo do que ficar num hotel, porque eu já acordava e já tava ali. E eu fui ficando, aquele era o meu lar. Era um quarto 2x2, com uma geladeira, que depois colocaram micro-ondas. E eu fui ficando, aí foi aumentando a quantidade de coisas pra ficar com cara de lá. E era o ambiente que eu ficava. Porque lá era o local onde se recepcionava os pastores que vinham de fora. E eu acabei tomando posse de um desses quartos e falar, é meu.
E eu fui ficando, e cada vez que eu ia pra São Paulo, que eu trazia as coisas, minha mãe ficava no portão. Todas as vezes minha mãe descia, e tadinha, ela ficava com os olhinhos cheios d'água. Ela falava assim: minha filha, eu tô sentindo que você não vai voltar. Eu falei: não, mãe, não tem nada certo ainda. Mas já tá quase um ano que você vai e volta. Eu falei: não, mas uma hora vai dar certo. E aí até que, definitivamente, eu fiquei. Você entendeu o que era aqui. Né, o missionário na época me fez uma proposta e eu entendi que era pra ficar. E eu lembro que quando eu fui pra casa, porque aí eu tenho essa casa até hoje em São Paulo, e aí falei: mãe, eu vou ter que alugar casa. Pede pro meu irmão vender o carro, eu não vou levar nada, eu não quero nada do que eu tenho aqui, eu vou levar pra minha nova vida no Rio. E eu lembro que quando eu saí, minha mãe olha pra mim e fala: você tá indo pra um lugar que você não conhece, que você não tem amigos, você não tem família, você não tem ninguém. Não esqueça quem você é. Você não é o status que você carrega, você não é o cargo que você tem. Não esqueça de quem você é em Deus. E eu vim com essa palavra. Eu me lembro quando eu cheguei no Santos Dumont, deslumbrada com o Rio de Janeiro, né? Sim. Ai, cheguei no Rio de Janeiro. E eu posso te dizer que muitas e muitas vezes eu me esqueci de quem eu era. Muitas e muitas madrugadas chorando. Muitos natais sozinhas aqui no Rio de Janeiro, porque às vezes eu ia pro Natal na minha mãe e voltava pro Ano Novo. Não tinha como ir e voltar. E eu optava o Natal, o Ano Novo em família. E quantas vezes eu passei pelo menos 3 Anos Novos sozinha, num quarto, chorando e falando: Deus, eu estou aqui. Meu Deus. Não esqueça, não me olhe de alguma forma. Não esqueça de mim, né? Não esqueça de mim. E muitas das vezes a gente se esquece de quem a gente é em Deus. De que a gente é filha. De que Deus ainda nos ama. Ele amava Lázaro. Sim. Amava Marta e Maria. Mas isso não as livrou de passar pela dor do luto. Mas tinha uma compensação. Jesus estava lá. Sim. Então o fato de nós sermos amadas por Deus, escolhidas por Deus, menina dos olhos de Deus, nós não estamos imunes às dores dessa vida. Exato. Isso não significa que ele não nos ama, que ele esqueceu de nós, mas é que ele tem algo a trabalhar em nós e através de nós. Sim. E eu sou prova disso. Sim. De que, por mais que eu achasse que eu estava sozinha, ele esteve comigo em cada madrugada, em cada lágrima que eu derramei, em cada oração que eu fiz, em cada noite em claro que eu nem conseguia orar, eu orava, eu só chorava, mas ele estava comigo. Sim. Então ele não me abandonou. Ele passou com você as noites escuras. Passou comigo, ele esteve comigo. Que lindo. E aí em 2009, eu recebo o convite de participar da minha primeira viagem missionária. Não como missionária, como uma pessoa, né, da administração, da diretoria da igreja, e eu fui. E eu me lembro que quando eu cheguei, a gente foi para Porto Seguro. Eu nunca vou esquecer esse dia. E eu lembro que quando eu subi as escadas desse avião, Deus me trouxe à memória algo que ele tinha me dito em 1991, quando eu tinha 15 anos. Deus literalmente, através de um homem de Deus, não era um culto profético, não era um mover, não tinha louvor, não tinha nada. Ele leu a palavra, fechou a Bíblia para poder ministrar o sermão, olha para mim e me entrega algo de Deus. De que eu não viveria naquele lugar, que Deus tinha algo para mim em outro lugar. Que ele me via subindo e descendo de avião o tempo todo. Que eu viajaria muito e que Deus tinha algo muito grande para mim. Naquele momento, para mim não fazia o menor sentido. Eu tinha 15 anos, uma cidadezinha, que não é tão cidadezinha, né? Osasco é uma cidade muito grande. Mas que meu mundo era ali, naquele bairro. Eu trabalhava no bairro, a minha igreja era no bairro. Nem na cidade, nem no centro eu ia. Eu ficava ali no bairro. Eu era pessoa bairriana. Se você falar assim, você vai para outro lugar? Não, eu faço tudo no bairro onde eu moro, tudo a pé. Eu trabalho aqui, congrego aqui, moro aqui. Minha vida sempre assim. Minha tia mora aqui, fulana... Assim, tudo ali, naquele círculo. Então, para mim, alguém dizer para mim que eu sairia dali, que eu estaria em outros lugares, não fazia o menor sentido. Mas... Ainda mais com 15 anos. Com 15 anos, eu segui a minha vida. E a partir daí, tudo aquilo que Deus falou, 18 anos depois se cumpriu. Meu Deus. E se cumpriu, e a gente fala assim, não, vai se cumprir no tempo de Deus. Eu também acho que é no tempo de Deus, mas muito mais por conta das escolhas que a gente faz também ao longo da nossa caminhada. Exato. As escolhas que eu fiz ao longo da minha vida, até chegar esse momento de 2009, fizeram postergar
a promessa. Mas eu entendi que ela demora, mas ela se cumpre. Meu Deus. Não importa se está demorando. Se você sabe que é de Deus, ela vai se cumprir. Sim. Mas aí cabe a nós analisar o que nós estamos fazendo para chegar mais perto da promessa. Será Sim. se o caminho que eu estou tomando, as decisões que eu estou tomando estão me fazendo chegar mais perto da promessa, ou cada vez mais essa promessa está ficando distante? Forte E eu vou ter que caminhar uma lenha a mais. Porque a gente tem muito aquela coisa de dizer, não, estou no tempo de Deus. Mas será se é o tempo de Deus ou é as escolhas que você está fazendo que está fazendo com que o tempo de Deus não chegue para você? Meu Deus! Pegou? Forte. A gente tem que ter essa consciência. Ou seja, pega aí a caneta, pega o papel. E anota isso. Anota isso e faz uma sincera reflexão. Porque a gente é muito bom, às vezes, para avaliar o outro. Mas a gente é péssimo para avaliar as nossas próprias ações, as nossas próprias decisões, as nossas próprias escolhas. E às vezes a gente tem que perguntar para Deus. Eu vou fazer esse exercício. Deus, eu tô tomando as decisões que estão me aproximando da promessa. E isso não é só sobre... porque tá em pecado ou não tá. Não. É sobre uma vida intencional. Sim. As minhas decisões hoje estão me aproximando da promessa ou as minhas decisões estão me afastando daquilo que o Senhor tem pra minha vida? Forte. E é esse exercício que eu tenho feito diário. A minha oração diária é: Deus, que eu viva no centro da Tua vontade. Porque eu entendi também que no momento que eu tomei essas decisões, foram baseadas em sonhos que eram sonhos bons. Você não sonha coisa ruim pra você. Seus sonhos não são bons? São bons. Só que os sonhos de Deus são perfeitos. Meu Deus. Não é bom. Eu estava procurando algo bom, quando na verdade Deus queria algo perfeito. E o perfeito é nele. Então, a minha oração todos os dias quando eu acordo é: Senhor, me faça entender para viver o centro da Tua vontade. Mesmo que a minha vontade seja boa aos meus olhos, aos olhos das pessoas. Mas eu quero que esteja no centro da Tua vontade. Porque se não for no centro da vontade dele, em algum momento não vai dar certo. Ou você vai demorar muito, você vai ter que caminhar muito, você vai ter que passar por tudo isso que eu tô te falando, 18 anos penando, tendo sendo tratada por Deus. Não precisa. Gente, economiza esses 18 anos, por favor. Por favor. Assim, encurta a sua chegada à Terra Prometida. E eu creio que é isso, da gente entender que Deus tem um tempo. E aí foi indo, né? Eu continuei fazendo as coisas, mas ainda eu tinha essa questão emocional. Então, todas as pessoas que se aproximavam de mim, eu me afastava. Ou quando eu me aproximava e gerava um sentimento, eu mesmo se afastava, porque eu falava assim: não, eu não vou passar por isso de novo. Era meio que minha autodefesa. Ninguém vai fazer eu passar por isso de novo, eu não vou viver isso de novo, eu não me permito viver isso de novo. E até que um dia, nenhuma dessas viagens missionárias, eu sempre ficava no quarto ou com alguma pastora ou com alguma cantora. E sempre tem aquelas pessoas que você gosta de viajar junto, né? E tinha uma cantora que eu sou apaixonada por ela até hoje, a gente é amiga até hoje. E nós ficamos no quarto esse dia e ela olhou pra mim e falou assim: Jússia, a gente já viaja há tanto tempo, você não vai casar? Eu falei: não. Eu falei: acho que não quero não. Ela: mas por quê? Aí ela já conhecia a minha história, ela falou assim: isso tá me incomodando, você precisa mudar essa mentalidade. E naquela noite ela falou muitas coisas pra mim. E nós oramos. E uma das coisas que ela falou assim: eu quero que você se desfaça de tudo aquilo que te dê gatilho do seu passado. Daquilo que você olha e te traz à memória aquilo que te faz sofrer. Porque Deus quer te ver sorrindo. Eu até falei esses dias: Deus quer te ver sorrindo. Ele quer te ver sorrindo. Porque você tá o tempo todo, mas eu sinto que você precisa sorrir de verdade. Sim. Porque isso era um peso pra mim. Porque eu tava chegando aos 40. Eu tenho 47 anos hoje. E você tinha um sonho. E eu tinha um sonho. Qual? Ser mãe. Ter uma família. E você tava chegando aos 40. E nada. E nada. E aí, nessa conversa, eu comecei... Ela falou assim: você já orou sobre isso? Eu falei: não. Eu orava por tudo. Menos por isso. Você acha que Deus vai se importar? Eu falava: gente... com a minha vida assim, sentimental. Nossa, tem tanta coisa que Deus tem pra se preocupar. Deus vai se preocupar com isso? Não, tem coisa mais importante na vida. Quando eu entendi isso, eu virei uma chave. Que Deus se importa até com a minha vida sentimental. Sim, porque Ele é Deus, né? Que veio pra dar vida, vida em abundância em todas as áreas. E Ele não fez um homem pra estar sozinho, mas habitar em família. Ele fez um homem para que não está só. E a família é um projeto de Deus. E aí eu comecei a orar intencionalmente por isso. Eu falei: Deus, eu quero muito ter uma família.
já que Deus não E restaurou. aí você conseguiu fazer essa oração intencional? Fiz, e eu comecei a orar. E aí, eu fui ministrar num chá de mulheres da Rede Verde, da pastora Valéria. E no final desse chá, vem uma amiga que a gente já conhecia, olhou pra mim e falou assim: enquanto você tava falando ali na frente, eu tenho uma pessoa que é o seu número. Aí eu já pensei, essa história de número não dá certo. Ih, já me falaram isso trocentas vezes, eu olho, mas não é meu número mesmo. Meio que dei uma desenhada. Ela falou, mas tem tudo a ver com você. Na verdade, nem tinha, tá? Nem tinha. Aí, a gente se adicionou no Facebook. Quando eu olhei, falei, cara, impossível. Olha esse homem. Lindo, surfista, atlético, praiano. Eu sou uma paulista, eu não tomo sol. Eu sou branca, assim, eu moro em frente à praia, eu não vou à praia. E eu falei, gente, nada a ver. Não é pra mim. Aí ele puxou papo. Isso tudo porque você estava servindo na igreja. Gente, eu falo, você tem que servir. Tem que servir. E aí eu senti que não rolou. Passou, ele nunca mais me chamou no WhatsApp. Não, nem era WhatsApp, foi no Facebook. A gente nem trocou telefone. E aí passou. E ele sempre frequentou o culto da noite. A nossa igreja lá no Rio Mar tinha 2 cultos. Ele sempre ia no culto da noite, eu sempre no culto da manhã. Então a chance da gente se encontrar era nenhuma mesmo. E num determinado... Já tinha se passado uns 2, 3 meses. Eu já nem lembrava da criatura que tinha conversado comigo no Facebook. O pastor Claudinho me manda uma mensagem. Eu tenho essa mensagem guardada até hoje, gente, com tanto carinho. Eu printei, tá lá, vou lá num quadro. Ele me liga e fala assim, filha, você me perdoa? Eu falei, meu Deus, o que ele fez comigo? Ele falou, olha, a gente errou aqui na escala. E eu sei que você só serve de manhã. E eu errei na escala e te coloquei pra servir a ceia à noite. E eu sei que você não vai à igreja à noite porque você não gosta de sair à noite. E eu entendo se você disser que não vai. E eu lembro que na hora eu pensei, meu Deus, por que ele faz isso? Por que ele fez isso? Ele já sabe que eu não vou. Sabe quando você pensa? E na hora de falar, eu falei, não, pastor, não tem problema. Eis-me aqui. Pode contar comigo, eu estarei lá à noite. E eu fui. E quando eu fui à noite, quando eu fui lá pra frente pra servir a Santa Ceia, Felipe estava no último banco. E ele me viu. E quando ele me viu, ele lembrou. É a menina do Facebook. Meu Deus! Foi exatamente assim. Servindo a ceia. Servindo a ceia! Servindo a ceia. E ele me viu e ficou me esperando naquele portão. Pra se apresentar. Oi, eu sou fulano que falei com você. Que não sei o quê. Eu falei, cara, ele lembrou. Tipo, meu Deus, lembrou. E na semana seguinte tinha um congresso de família. Óbvio que eu não iria. Nunca tinha ido. Mas quando ele perguntou, você vai estar aqui? Eu falei, vou. Você vai? Eu tenho certeza que ele também não iria. Mas quando eu não vou estar. Ele falou assim, depois a gente pode jantar? Podemos. E a gente foi conversando. Mas eu já tava com quase 39 anos. E eu tinha falado assim, Deus, eu não quero um namorado. Eu quero um marido. Porque eu não tenho tempo de namorar. 2 anos, mais 1 ano noivando. Pra saber, Senhor, o que o Senhor tem que me dar vai ter que ser um marido? A pessoa demora 18 anos pra pedir. Quando pede, vem com exigência. Assim, tem que ser. E aí eu lembro que nas primeiras conversas com ele, eu contei da minha história. Falei, olha, é isso. E assim, eu realmente achei você muito bacana. Mas eu quero casar porque eu quero ter uma família. E exatamente tudo que eu falei com ele. No primeiro encontro. Já chegou falando? Eu já cheguei porque assim, eu falei, eu não posso criar uma expectativa. E chegar no segundo encontro e ele falou assim, não, mas só quero te conhecer, vamos ver o que dá. E eu falei, olha, a gente vai se conhecer sim. Mas eu quero saber se você quer casar, se você quer ter filhos. Meu marido disse que eu fiz isso quando eu saí com ele. Ele falou, nossa, Lô, quase. Foi quase uma ficha técnica. É tipo uma ficha, quero ver se vai... certo, aprovado, e aí a gente foi conversando. E Deus fluiu de uma forma que em 1 ano eu construí uma casa. E ainda eu falei assim, então, mas quem casa quer casa, tá? A gente vai ter que ter uma casa pra casar. Aquela coisa, a gente vai ter que dar um jeito. Em 1 ano, eu construí uma casa. Casei em dia 2 de dezembro de 2015. Em setembro de 2000... Você namorou e casou em 1 ano? 1 ano. 1 ano e um pouquinho. 1 ano e 3 meses. Eu já tava com 39, né? Casei. Setembro de 2016, eu engravido da Júlia Flor. Ai, meu Deus! Em maio de 2017, eu tô com meu presente nos braços e a gente tá 7 anos casados.
Meu Deus! E Deus fez algo assim... E o seu sonho de ser mãe? De ser mãe. E de ser tudo, porque ele é um pai maravilhoso. Eu tenho uma filha, que não é porque é minha filha, mas ela é a coisa mais maravilhosa, e mais preciosa e mais linda da eternidade, assim. Ela é muito fofa. E foi exatamente como eu sonhei. Meu Deus, que história linda! E eu lembro, depois que aconteceu tudo isso, que eu casei, eu fui na minha mãe e tava mexendo em algumas coisas de caixas, que ela falou, tem um monte de coisa sua aqui. Porque eu sou a louca da agenda, de caderno. Então não tenho nada em computador, eu vou pregar com papelzinho. Eu sou daquelas de escrita. E eu achei meu caderno de sonhos. Eu tinha feito, aos 14 anos, um retiro. Meu Deus! E nesse retiro, a pastora tinha pedido para que a gente colasse, recortasse numa revista, imagens de como você queria que fosse a sua vida. E quando eu abro, tinha a foto de uma casa. E é exatamente a casa que eu moro hoje. Da mesma cor. Com as mesmas portas de vidro. Com o mesmo guarda-corpo de vidro. A minha filha, quando nasceu, era exatamente como o bebê que estava nessa foto. Eu não sou loira. Eu não sou loira. Isso aqui não é natural. Meu marido não é loiro. Deve ser avó, alguma coisa. Minha filha nasceu, era um bebê Johnson, com botecão de olho azul. Perdão, gente, quase destruiu o cenário. Exatamente como estava ali. Na foto. Na foto. Jesus. Era um bebezão branco com botecão de olho azul. E eu falava assim, Deus, eu nem lembrava que um dia eu orei por isso. Então, assim, a nossa oração intencional tem poder. Meu Deus! Tem poder. E demorou-se muito. Eu casei aos 40, né? Aos 39. Fui mãe aos 40. Minha filha hoje tem 6 anos e eu vou fazer 47. Então, assim, a minha vida dá quase 40 anos de terra prometida, sabe? De deserto. Deus. Mas eu cheguei na terra prometida. E eu entendi nisso tudo que nem eu comentava com você, que algumas vezes Deus vai restituir, Deus vai restaurar, mas em alguns casos Ele não vai te restituir, Ele não vai te restaurar, mas Ele vai te dar algo novo. E eu sou prova viva de que Deus me deu tudo novo. Aleluia! Uma nova cidade, um novo emprego, um novo relacionamento com Deus, um novo nível de comprometimento com Deus, uma nova visão daquilo que eu sou em Deus. Deus me deu tudo novo, de novo. Porque Ele ainda faz. Jesus, que história linda! Meu Deus, que lindo ver o que Deus fez na sua vida. Que prova viva do cuidado de Deus. É o cuidado dele. E eu sei que tem muitas mulheres que, por exemplo, passam por esse momento e acham que nunca vai chegar esse dia. Acha que... E eu não sei você, mas hoje eu olho às vezes... Assim, o que eu vivo, eu falo assim, só poderia ter sido Deus. De eu olhar assim e falar assim, gente, parece que eu tô vivendo um sonho. E a gente fica exatamente como os que sonham, né? Como os que sonham. Porque você imagina 1000 coisas. Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado. Quando na verdade Deus está dizendo para você, não, eu vou fazer do meu jeito. Porque o meu jeito é perfeito, o meu jeito é bom. O meu jeito é o que vai te levar aonde eu quero que você vá. O nosso jeito, às vezes a gente até chega, mas não permanece. Exato. Do jeito de Deus, do propósito de Deus, aquilo que é dele permanece e frutifica. Exatamente. Se não tá frutificando, não vem dele. Exatamente. Se tá te causando dor, não vem dele, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita e não nos acrescenta nada. Dores. Então, se tá fazendo alguma coisa que tá te trazendo desconforto, não é de Deus, porque o que é de Deus te traz paz. Exatamente. E eu queria que você deixasse uma palavra para as mulheres que estão em casa e que estão passando por essa fase, que hoje elas só conseguem olhar a circunstância e não estão conseguindo se firmar com a palavra. Essa doença não é para a morte, mas para minha glória. Que você entenda. Pode olhar para cá. Pode olhar para cá, né? Isso. Que você entenda que aquilo que você tá passando não é o fim da sua história. Amém, eu creio não é nisso. Né? Como a gente viu, a sua história não acaba no capítulo
de João 11, tem uma mesa preparada em João 12 e tem algo lindo esperando por você em Deus. Meu Deus. Às vezes a gente olha para a circunstância e diz, realmente não dá, não tem o que fazer. Da onde Deus vai fazer o que com isso? E às vezes Deus vai nos quebrar, literalmente, para nos fazer um vaso novo. Então, deixe-se moldar por Deus, deixe ser tratada por Deus, viva o processo que Deus tem para você. Mas com a certeza de que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque a palavra dele não volta vazia. Aleluia. Todas as promessas que Ele tem para as nossas vidas vão se cumprir. E busque de Deus para que você possa estar no centro da vontade dEle, para que você possa se antecipar, estar cada vez mais perto, próximo à tua promessa. E não tomando decisões que te afastem e fique mais complicado você chegar naquilo que é o centro da vontade de Deus. Deus nos ama independente de qualquer coisa. Ele está conosco independente das nossas lágrimas. E Ele nunca nos abandona. Mesmo a gente se sentindo abandonada, traída, Ele está lá do seu lado. Aleluia. E Ele vai te refazer. Eu sou prova viva de que Deus pode refazer alguém e transformar alguém em algo novo. Ele não vai botar retalhos, Ele não vai colar remendos. Ele vai te colocar no fogo e vai te transformar em um vaso novo. Meu Deus. Em nome de Jesus. Meu Deus. E foi algo que você falou, né? Que eu fui refeita. Eu fui refeita. Refeita. Porque não tinha como Ele fazer muita coisa comigo. Não tinha sobrado muita coisa. Eu tava em pedaços. Qualquer coisa que Ele tentasse fazer para remendar, em algum momento ia ter alguma rachadura. Sim. Então eu precisei ser refeita. Sim. De novo. Sim. E hoje, gente, é lindo ver. Eu vejo lá no Instagram sua família, você viajando. Olha o que Deus faz e com a sua filha. Olha, então vale a pena se colocar nesse lugar. Eu acredito que ser refeita dói. Eu acredito que viver uma reconstrução, eu sempre falo, não vai ser um conforto. Não vai ser sorrindo, vai ser, ai meu Deus, minha vida tá maravilhosa. Quer ser reconstruída, se prepara para a pressão. Se prepara para o desconforto. Se prepara porque vai doer. Vai doer. Mas vai valer a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena se colocar alinhada com o que Deus quer. Vale a pena obedecer. Vale a pena chorar com Deus. Vale a pena perder com Deus. Porque até quando a gente perde com Deus, a gente ganha. Isso. E lá na frente a gente vê o cuidado de Deus na nossa história. Então que você receba do Senhor, que você anote o que, para mim, vai ser exercício. As minhas ações estão me aproximando? Será que meu devocional, será que o meu posicionamento, as minhas escolhas, as mesas que eu tenho sentado estão me aproximando daquilo que Deus tem para minha vida ou estão me afastando? Que hoje você faça isso e que você saiba que não importa quão quebrada você esteja, quão ferida você esteja, Deus é poderoso para reconstruir, refazer tudo novo. E você tem uma nova história em Deus para viver. Porque o nosso Deus é especialista em recomeços. Ele é especialista em fazer tudo novo. E assim como Ele fez na minha vida, na vida da Jusce, Ele vai fazer na sua. Então, se coloque nas mãos dEle. E eu sei que existe um julgamento muito grande para quem passa por rupturas como essa. Mas Deus, Ele conhece a história. Eu digo que todo mundo pega todo divorciado e coloca tudo no mesmo saco. Não, cada um tem uma história. Cada um sabe os pormenores dessa história. Cada um sabe a sua dor. E Deus, Ele sabe. Deus, Ele não te julga olhando o macro, olhando a maioria. Ele sabe os detalhes da sua história. Aquilo que não pode... você pode até ocultar os homens, mas você não pode ocultar o coração de Deus. Então, Ele sabe, Ele conhece e Ele está dizendo, eu não abro mão de você, eu não abro mão do que eu tenho para a sua vida. E eu acho lindo de Deus é que às vezes, até quando a gente abre mão da gente mesmo, a gente desiste. Porque Pedro, quando ele negou Jesus, ele desistiu. Ele voltou a fazer aquilo que ele tinha deixado de fazer. Ele voltou a pescar. Tipo assim, eu não sirvo para nada. Eu não sirvo para ser apóstolo. Ele nem imaginava. Eu não sirvo para cumprir a missão de Cristo. Então eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Mas é interessante quando Jesus ressuscita, ele diz aos discípulos e a Pedro:
Jesus ressuscita com Pedro na memória, porque ele está dizendo assim, eu não abro mão de você. Ainda que você desista de você, eu não abro mão. E Deus não abriu mão de Pedro. E assim como Deus não abriu mão de Pedro, foi lá, encontrou com ele, restaurou ele, e ele foi um dos grandes apóstolos levantados por Deus. Deus não abre mão de você. Então continue na sua posição, na sua busca, porque não é em vão, né? Com em certeza. nome de Jesus. E eu fui muito abençoada com a sua história. Eu tô impactada. E glória a Deus pela sua vida, pelo seu sim, por você abrir o seu coração e expor sua vulnerabilidade. Porque é muito fácil a gente muitas vezes dizer, porque eu vivi num casamento, eu fui traída, ele fez isso, ele fez aquilo. Mas e você? Você errou. E é lindo quando você fala assim, eu não percebi os sinais. Eu fui pela pressa, eu fui movida, eu não vi os sinais. E muitas vezes a gente entra em lugares que não é para entrar, porque a gente não deu atenção às sinalizações do céu. Então, presta atenção no que o céu está sinalizando. Não force a barra. Não force se encaixar num lugar que não te cabe. Para que você não venha sofrer dores e tenha que ficar ali no deserto para chegar na sua terra prometida. Em nome de Jesus. Meu Deus, que podcast lindo! Obrigada eu que agradeço pelo seu sim, por você estar aqui compartilhando a sua história e que a sua vida seja muito abençoada em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.